Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus é por demais portentosa, conhecida, muito pregada, porém não esvaziada. A parábola do bom semeador tem tanto a nos dizer, e é uma fonte inesgotável de conhecimento, e é uma fonte inesgotável de sabedoria. Eu queria me deter em apenas 2 itens da parábola contada por Nosso Senhor. Primeiro, quando ele diz assim: a semente que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Vejam que nós vivemos um momento da história onde as pessoas levam uma vida de muita dispersão. Muitas vezes não têm raiz em si mesmos e com a maior facilidade logo desistem do intento de uma vida feliz, de uma vida temente a Deus. Com a maior facilidade nós vemos as pessoas que se encantam com a igreja, que se encantam com a fé, e com o passar do tempo, essas pessoas vão como que esfriando. Mas por quê? Simplesmente porque o objetivo não é servir a Deus, conhecê-lo, para amá-lo de todo o coração. Você pode caminhar na igreja, dentro de uma pastoral, dentro de um movimento, mas se não buscar criar raiz espiritual, doutrinal, moral, com o tempo o serviço da igreja vai começando a pesar. E consequentemente, o mundo vai ser muito mais atrativo, vai seduzir com uma facilidade muito grande. E consequentemente, nós esfriaremos na fé. É necessário que nós católicos tomemos consciência que entrar na igreja para participar ativamente em uma pastoral, em um movimento, é o primeiro passo do conhecimento de Cristo Jesus. É o primeiro passo da caminhada para a eternidade. Eu posso estar em 10 pastorais. Se eu não levar a sério a minha vida de oração, eu vou ficando para trás. Se eu não levar a sério a minha espiritualidade, a minha proximidade com Deus, com a maior facilidade eu vou ficando para trás. Por quê? Porque trabalhar pelo reino de Deus deve ser consequência da minha proximidade com Ele. Porque eu trabalho, porque eu amo. E porque amo, porque conheço. É por isso que a gente vê com a maior facilidade tantas e tantas pessoas que começam a caminhar de um modo esplendoroso e com o passar do tempo vão esfriando. E por quê? Porque simplesmente não levaram a sério a vida de oração, porque simplesmente não compreenderam a dignidade do chamado de Deus. Vejam que o texto santo aqui é tão bonito e diz assim: são os que ouvem, mas com o passar do tempo
são sufocados. Muitas vezes a gente, como pastor, eu fico observando. É como se a missa, é como se a caminhada com Cristo Jesus fosse o meu último compromisso. Primeiro tudo, quando eu não tiver nada, aí eu vou na missa. Se não aparecer nada, aí eu vou na reunião da pastoral, do movimento. Se não tiver nada, eu vou fazer isso aqui que a igreja está orientando. E é claro que dessa forma ninguém se sustenta na fé. E é claro que dessa forma ninguém vive a fé. Por quê? Porque eu não posso tratar aquilo que é santo de um modo leviano. Eu preciso provar para mim que sou de verdade de Deus, que preciso caminhar em Deus, que preciso permanecer em Deus. Não é provar para a sociedade, não é provar para o padre, não, para mim mesmo. Eu preciso ser de Deus, apesar dos meus pecados, apesar das minhas misérias, apesar das minhas quedas, que são tantas. Só que as minhas quedas, os meus pecados, devem ser menores do que a minha vida de virtude, de santidade, de responsabilidade, de amor para com Deus. Vejam que ouvem a palavra ali com alegria. O tempo passa e esmorecem, porque não enraizaram, porque não de verdade ali se preocuparam, não tomaram consciência de estar ali. Depois, sou eu quem devo, na força do Espírito Santo, cultivar o meu coração para que seja uma terra boa, onde a palavra de Deus, quando lá penetrar, possa romper a minha surdez e me fazer ser cada vez mais de Deus, e me fazer cada vez mais permanecer em Deus. Sou eu que devo secundariamente trabalhar o meu coração. Por que secundariamente? Porque primariamente quem trabalha no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Mas eu não posso me fechar. Eu preciso me abrir ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso me abrir a esse Espírito para que Ele possa completar em mim a obra que Ele começou. Sou eu quem devo cultivar a minha vida de oração. Sou eu quem devo me violentar. Violentar aqui quer dizer que eu devo fazer algo que vai de frente, que vai bater de frente contra a minha vontade. Quer dizer que vai bater de frente contra aquilo que eu queria fazer, mas não devo fazer. E devo violentar, ou seja, tenho que fazer porque é bom. É como aquele exemplo que eu digo sempre nas igrejas. Nós devemos comer independente de estar com fome ou não. Na hora certa nós devemos nos alimentar.
Por quê? Porque faz bem para o nosso corpo. Como aquele pai, como aquela mãe, que quando vê que a criança não está comendo, preocupada com brincar, com tanta coisa, a criança ali, ela é ludibriada pelo pai. O pai vai alimentar a criança e vai brincando, faz de conta que é até um aviãozinho e empurra a comida na criança. Por quê? Porque o pai sabe que é bom comer. E a criança muitas vezes está preocupada com tantas coisas lá fora. Brincar uma coisa, outra, que vê a comida como uma coisa terciária na sua vida. E o pai ali, porque sabe que é bom, dá comida à criança. Mesmo a criança sem vontade. É o que deve acontecer conosco. Nós católicos cristãos devemos ter a consciência de que, para nos aproximarmos de Deus, não existe outro caminho senão a vida de oração. E se eu abandono essa vida de oração, facilmente eu deixo de servir a Deus. Muitas vezes, eu comigo mesmo, acabrunhado nos meus lugares, muitas vezes, fico a observar tantas pessoas que poderiam ter uma vida de uma proximidade tão grande com Deus. Porque Deus, nosso Senhor, muitas vezes atrai, dá oportunidades únicas, e a mediocridade da vida faz com que as pessoas muitas vezes se afastam e muitas vezes perdem de viver na proximidade com Deus. Só que aí, lá na frente, quando parar para pensar, vai ver a burrada que fez e vai tentar retomar. E a caminhada não vai ter o mesmo sabor. E a caminhada não vai ter mais o mesmo encanto. Por quê? Porque já houve um rompimento. E nós sabemos que tudo na vida é assim. Uma vez que se perde o encanto, nunca mais voltará a ser como antes. Só com a graça de Deus. Então é importante que nós que estamos dentro da igreja, nós tomemos consciência de fé, de responsabilidade, de tratarmos o nosso coração como uma terra boa, que a palavra de Deus deve frutificar, que a palavra de Deus deve enraizar, e que nós possamos colher os frutos de perseverança, como diz nosso Senhor. O que é perseverança? É a atitude de permanecer sem nunca mudar. Quem é o perseverante? É aquele que permanece e nunca muda. É aquele que tem raízes solidificadas. É aquele que os valores de verdade são solidificados. Só que quando nós paramos para pensar em valores, nós vemos que a maioria das pessoas levam uma vida mediana e mediocremente e evangelicamente falando, porque os valores não estão arraigados na alma. São valores, por incrível que pareça, que ainda não enraizou. São valores efêmeros na cabeça de muitos. Mas quando de verdade eu tenho consciência de quem sou, de quem sigo, de minha fé, jamais eu esfrio, jamais eu abandono a caminhada, jamais
eu me deixo perder. Então vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, pela intercessão de São Padre Pio, que nos faça de verdade enraizar em Deus, que nos faça de verdade criarmos valores de eternidade em nós. Vocês sabem, está em jogo no Brasil a questão da descriminalização do aborto. Já teve um voto a favor de uma ministra. Mas se vocês param para ver o que aquela mulher escreveu, a gente diz assim, é quase ilógico pensar dessa forma e imaginar que esse ser foi gerado em um útero. É quase ilógico a gente imaginar que é mãe, que gerou vida. Tamanha barbaridade das palavras camufladas para tentar dar um direito ao brasileiro que o brasileiro não tem, que é decidir se existe vida no seu útero ou não. Vejam, porque o que é que está em pauta no Brasil? É a mulher decidir até 3 meses se ela pode ali tirar a criança ou não. Um pecado que clama aos céus, um pecado bárbaro aos olhos de Deus. E é importante que nós católicos tomemos consciência da miserabilidade que está para acontecer em nosso país, da miserabilidade que nós iremos contemplar nos próximos anos, se isso for aprovado no nosso Brasil. Imaginem se a sua mãe tivesse decidido abortar você, tirar você do útero com 3 meses, a tal ponto de muitos interpretarem que ali não existe vida. E cientificamente é provado que a vida está ali, e a concepção ali, e a gestação ali dura 9 meses, não 6 meses. Então é importante que nós rezemos pela nossa nação, pelo nosso país, para que esses homens, essas mulheres que têm esse dom de liderar, dado por Deus, porque a revelia do que diz a nossa Constituição, todo o poder emana de Deus, através da vontade dos homens. Esses homens que receberam esse poder de Deus tenham a capacidade, a honestidade e a lucidez, essa seria a melhor palavra, para meditarem e chegarem a conclusões reais no nível de fé, para que não possam brincar com o ser humano, para que não possam desrespeitar a vontade de Deus e assim não mancharem a nossa nação com o sangue de tantas crianças inocentes assassinadas no útero da mãe. Que Deus nosso Senhor nos ajude, que Deus nosso Senhor nos fortaleça e nos faça cada vez mais crescermos na fé, buscando conhecer e solidificar esses grandes valores, entre eles a vida, desde a sua concepção, para que nós possamos um dia chegar aos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos